Alguns dos pontos que iria tratar têm a ver com o que está aqui neste slide, dar uma perspectiva muito rápida dos territórios rurais, da sua diversidade, falar dos processos de mudança que têm ocorrido nas áreas rurais e depois fazer uma referência às políticas, aos fatores de desenvolvimento, alguns fatores importantes de desenvolvimento e deixar aqui algumas propostas, ideias para reflexão. Um primeiro aspecto que me parece importante salientar é que nós estamos, de facto, não só diante um país rural muito complexo e diverso, mas também, naturalmente, numa Europa, se pensarmos numa escala maior, numa Europa rural extremamente complexa, contudo, partilhando um conjunto de traços gerais, entre os quais uma importância mais ou menos maior do setor agrário, inevitavelmente, e também de algumas tendências de fundo, uma das quais, já hoje aqui citada, tem a ver com o declínio populacional. Esta heterogeneidade dos territórios rurais tem sido, de facto, uma preocupação nas políticas europeias, embora com reflexos nem sempre tão evidentes como aqueles que seriam desejáveis, e alguns documentos já antigos da Comissão Europeia falam de uma tipologia relativamente simples que aqui está retratada neste slide e que identifica 3 tipos fundamentais de regiões. Nós, quando estamos aqui em Bragança, quando estamos em Vila Real, quando estamos no nosso interior, no interior de Portugal, do continente, nós estamos fundamentalmente a falar de regiões com traços de declínio não só populacional, mas também declínio nas próprias atividades económicas, declínio na própria vitalidade social dos territórios. Os processos de mudança das áreas rurais têm sido muito evidentes, têm diferentes vertentes económicas ligadas à sociedade, à política e ao ambiente. Não vou aqui abordá-los com pormenor, mas, por exemplo, no campo económico nós temos temos observado duas grandes tendências na Europa. Por um lado, tendências que têm a ver com a diversificação da economia das áreas rurais, e estamos aqui a falar do turismo, e o turismo é exatamente um desses elementos da diversificação muito presente nas áreas rurais, mas também temos, e essa diversificação traduz aquilo que por vezes tem chamado a nova economia rural, uma economia rural que não significa apenas as atividades agrárias, mas sim um conjunto diverso, mais ou menos diverso de atividades. Mas também temos áreas onde se tem aprofundado a especialização das atividades económicas no sentido da agricultura, por exemplo, ou noutras vertentes. Há um aspecto que é extremamente importante e que tem vindo a ser debatido e assinalado nos últimos anos, que tem a ver com as novas procuras do rural. E estas novas procuras do rural significam que o rural é cada vez mais entendido como um objeto de consumo, principalmente pelas populações urbanas, que são hoje as populações maioritárias. Essas novas procuras dirigem-se para um conjunto diverso de fatores, de amenidades das áreas rurais, como são os alimentos de qualidade, como são o turismo, o lazer, o ambiente, o património, as raízes, a tal autenticidade que já foi aqui referida. Num estudo que eu tenho estado a acompanhar, a participar, embora não tanto como gostaria, com colegas da Universidade de Aveiro, da Universidade de Lisboa e de outras universidades, nós inquirimos um conjunto bastante amplo de cidadãos portugueses de muitos concelhos e, na verdade, o entendimento, a percepção, o rural percepcionado por esses cidadãos tem, sobretudo, a ver com o facto de serem áreas tendencialmente desfavorecidas, mas que, contudo, são também áreas entendidas como idílicas, como espaços de bem-estar, como espaços muito ligados à natureza, muito ligados a estilos de vida saudável,
mas também espaços que traduzem o abandono, o envelhecimento da população, espaços que ao mesmo tempo têm percepções notoriamente positivas, como a ligação com as tradições, com a herança cultural, com aldeias típicas, com um determinado tipo de arquitetura, etc., mas também, como vimos, com traços negativos. Nos próximos anos, como todos sabemos, vamos estar confrontados com, ou já estamos a ser confrontados com um conjunto de orientações políticas que têm a ver com a Europa 2020, com o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com o RIS3, a especialização inteligente, ou seja, a mobilização dos ativos dos territórios, a criação de massa crítica, a ideia da inovação colaborativa, que já foi aqui também hoje tocada, da construção da competitividade dos territórios, da ligação com outros territórios, da internacionalização e também, naturalmente, com as políticas ligadas ao desenvolvimento rural, que passam não só por uma componente ligada mais diretamente à agricultura e à competitividade da agricultura, mas também pela preservação e valorização dos recursos naturais e pelo desenvolvimento do território. No domínio económico, nomeadamente, há aspectos aspectos das políticas que se dirigem para a diversificação das economias, para o apoio às pequenas e médias empresas, para a criação de emprego, que é de facto um elemento fundamental para podermos reter e atrair população, para o desenvolvimento local e também para o acesso às novas tecnologias da comunicação e da informação. A globalização aqui já foi referida, incluindo pelo colega que falou anteriormente, e, na verdade, a globalização tanto é um fator hoje com um peso determinante na evolução dos territórios e das economias, dos países, de uma forma geral. As áreas rurais não estão naturalmente imunes. Na verdade, hoje não há, ou poucos são os territórios isolados, e no nosso país e na Europa certamente que não existem. A globalização traz oportunidades, mas traz também fortes desafios. E, na verdade, um dos desafios talvez mais importantes é este da mobilização da inteligência dos territórios, ou seja, da sua capacidade de agência, da sua capacidade de organização, de exercício de lobby, de conseguir comprometer as suas instituições e as suas organizações. Um elemento também desafiador das inteligências dos territórios é a capacidade de mobilização integrada dos diferentes fatores de competitividade dos territórios, nomeadamente os fatores que têm a ver com o património construído, o património natural, com as pessoas, desde logo, como um fator fundamental, com a cultura, com as instituições, etc. Existem múltiplos obstáculos reais ao desenvolvimento, também já foram aqui tocados em várias intervenções. As áreas em declínio, como grande parte do interior do nosso país, e não só do interior, mas também algumas áreas do litoral, começam também a ser objeto de um forte declínio populacional e declínio até económico. Mas, na verdade, o interior norte tem resistido. O interior norte, este território onde nós estamos, é um exemplo de investimento em diferentes áreas. A agricultura é, sem dúvida, uma delas. Investimento, instalação de novos agricultores, projetos que procuram tirar partido dos amplos recursos que existem no território, no turismo. Nós tivemos ainda recentemente o exemplo do Prémio de Ouro Empreendedor, promovido pela rede Empreendedouro, e surgiram, na verdade, um conjunto relativamente grande de iniciativas vinculadas ao território, algumas das quais têm também até uma componente de surpresa, porque vão, na verdade, buscar recursos ou elementos do território um tanto ou quanto inesperados. A inovação rural é um exemplo, é um fator muito importante. Frequentemente nós dizemos que nas áreas rurais há a capacidade
há pouca capacidade de inovação, há pouca capacidade de empreendedorismo, mas, na verdade, um trabalho recente de um conjunto de colegas meus, que está este livro, Inovação em Portugal Rural, mostra que nem sempre é assim. Mostra que, na verdade, a inovação nas áreas rurais é uma realidade, é muitas vezes uma inovação escondida, é muitas vezes uma inovação que se bate com um conjunto de obstáculos, com a falta de apoios institucionais, com dificuldades de trabalho em rede, a dificuldade das organizações têm de mobilizar conhecimentos exteriores a si próprias, nomeadamente os conhecimentos que podem existir nas instituições de ensino superior, como o Instituto Politécnico aqui em Bragança ou a Universidade em Vila Real. Hoje em dia há, na verdade, no nosso país, mas em muitos países da Europa, todo um conjunto de iniciativas com esse perfil inovador e que buscam esta ideia da regeneração das áreas rurais, da construção de comunidades mais criativas, comunidades em que os cidadãos estejam mais comprometidos, em que haja uma lógica de valorização dos recursos. E, finalmente, como síntese daquilo que referi até agora, eu deixaria aqui algumas ideias que me parecem importantes para um desenvolvimento rural que seja efetivamente inteligente. A primeira das quais tem a ver com a importância fulcral de políticas territoriais integradas, políticas territoriais que olhem para os territórios numa perspectiva de construção da sua competitividade. Uma segunda que tem a ver com a importância da congregação de diferentes saberes, desde logo os saberes das instituições que estão mais dedicadas à construção do saber, como são as universidades, os institutos politécnicos e outras instituições ligadas à investigação, mas também o saber dos empresários, o saber dos agricultores, dos artesãos, dos professores que estão em escolas dos diferentes níveis, essa congregação de saberes de uma forma mais transversal às instituições é muito importante. A terceira orientação tem a ver com a valorização de todos os recursos e de todas as amenidades dos territórios, nessa perspectiva de criar e fixar valor como um elemento importante para que os territórios tenham efetivamente uma economia viva. Uma terceira ou uma quarta ideia tem a ver com a revitalização das agriculturas. Na verdade, os territórios rurais, nomeadamente os territórios do nosso interior, são ainda territórios fundamentalmente vinculados à atividade agrícola. Embora ela tenha vindo a declinar nas últimas décadas, isso é conhecido e reconhecido, mas é, sem dúvida, aqui, nomeadamente nesta zona da terra fria, a importância da castanha, a importância da criação do gado, no Douro, ainda o predomínio da vitivinicultura, da amêndoa, de todo um conjunto de culturas mais ligadas ao Mediterrâneo. A importância da qualidade dos serviços públicos, da acessibilidade aos serviços públicos, da equidade aos serviços públicos, matéria que tem, aliás, vindo a ser objeto de debate nos últimos anos, face ao encerramento de todo um conjunto de serviços que as comunidades consideravam vitais. A questão das ligações rural-urbano. Nós hoje sabemos que os espaços urbanos na proximidade das áreas rurais são, na verdade, âncoras de fixação de população. São espaços onde se concentram os serviços, são espaços onde as crianças buscam a escola, onde todos buscam a saúde, todo um conjunto de serviços ligados à justiça, ligados ao comércio, etc. E, então, esta articulação criativa, inteligente, entre o rural e o urbano é um elemento fundamental para a sustentabilidade dos territórios. Perdão, eu aqui... Novos modelos de governação. Na verdade, nós precisamos de ter uma governação, formas de governação territorial mais assentes nas parcerias, nas redes, no associativismo.
O território não é propriedade de ninguém, não é propriedade dos municípios, não é propriedade das escolas, não é propriedade de ninguém. O território é propriedade de todo o conjunto de atores, no limite de todos os cidadãos que neles residem e, portanto, a governação do território tem que ser diferente, tem que ser uma governação mais participativa. E também nessa linha há que romper com as formas mais burocráticas, mais administrativas de gestão do território e ensaiar novas lógicas, novas abordagens de desenvolvimento, aprofundando a própria democracia, onde melhor nós podemos aprofundar a democracia, senão nos territórios de baixa densidade, onde é fulcral a proximidade entre as instituições, onde os cidadãos também mais carecem de envolvimento. E, finalmente, também a importância de desenvolver uma agenda de investigação e de inovação para o desenvolvimento rural, e essa tem sido uma preocupação, é uma preocupação que temos aqui nesta região e temos estamos a trabalhar numa carta de compromissos para o desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro, que congrega as instituições de ensino superior da região, as associações empresariais e as autarquias, as 3 CIMs aqui da região, e que nós temos a convicção que poderá representar um salto na promoção do desenvolvimento. Finalmente, deixava aqui 3 notas que de alguma forma me parecem sintetizar tudo isto. O território, como já foi aqui dito, é uma construção permanente. Os territórios são uma construção permanente, que nunca está terminada. Os territórios são uma construção dos atores que aqui estão, dos atores que neles residem, dos cidadãos, das suas organizações, do poder local, de todas as instituições. E, na verdade, sendo as políticas, nomeadamente aquelas que há pouco aqui enumerei e outras que poderiam ser enumeradas, fatores muito importantes na construção do território, são os atores, parece-me, o elemento determinante, ou seja, a forma como estes atores se apropriam dessas políticas, as utilizam, as moldam ao território, as suas competências, a sua capacidade de iniciativa, o seu poder, são, de facto, elementos centrais no desenvolvimento. E, por isso, eu deixo aqui o meu voto para que os que estão aqui neste auditório, ligados a instituições ou simples cidadãos interessados pelo desenvolvimento do interior e das áreas rurais, se mobilizem, se envolvam, estejam atentos e saibam aproveitar da forma mais inteligente, da forma mais criativa, o pacote de políticas que vamos ter nos próximos anos. Muito obrigado.